todos os irmãos, amém? Irmãos, realmente é muito precioso termos a oportunidade de louvar o nome daquele que é santo, santo, santo. E realmente é digno de receber toda a nossa adoração. Realmente os momentos que temos aqui vivido como igreja, acredito eu que são incomparáveis. E render louvor a Ele é algo assim grandioso. É uma dádiva, é um presente que nós recebemos. E por isso que nós não nos cansamos, não é verdade? E vamos manter-nos firmes até a volta dele. Amém? Meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Crônicas, capítulo 17. E nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 16. É verdade que nós já até cantamos um pouco daquilo que eu vou falar. Primeiro Crônicas 17. A partir do versículo 1. Amém? Diz então assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração, faça, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai e dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor: tu me não edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Porque por todas as partes por onde andei com todo Israel, porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tirei do curral, de trás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo Israel. E estive contigo por toda parte, por onde foste. E diante de ti exterminei todos os teus inimigos. E te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenarei um lugar para o meu povo Israel. E o plantarei para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma para outra parte. E nunca mais os debilitarão os filhos da perversidade como ao princípio. Desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo Israel. Porém, abati todos os teus inimigos. Também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. E há de ser que quando forem cumpridos os teus dias para ir a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa que me trouxestes até aqui?
Senhor Jesus, ó Deus, amado Pai, obrigada pela Tua palavra, obrigada pelo Teu amor, Pai, obrigada pela Tua salvação, obrigada, Senhor, porque o Senhor se faz presente em nosso meio. Obrigada porque podemos sentir a Tua doce e suave presença, Senhor. Obrigada porque nós tivemos a oportunidade, ó Deus, de cantar louvores a Ti, de bendizer o Teu nome, de dizer santo, santo, santo é o Senhor. Ó Deus, obrigada pela oportunidade que temos em reconhecer a Tua soberania, o Teu senhorio, os feitos, ó Deus, e as Tuas obras que são maravilhosas demais para nós, Pai. Ó Senhor, mas neste momento, Espírito Santo de Deus, venha, Pai, e fale conosco. Ó Deus, trabalhe na nossa mente, no nosso coração. Coloca-nos, ó Deus, no centro da Tua vontade, do Teu querer, Espírito Santo de Deus. Que estejamos voltados para Ti, Pai. E que tudo que o Senhor diz realmente venha se cumprir em nossa vida, Pai. E que tudo seja para a honra, glória e louvor do Teu nome, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu quero nessa tarde refletir com os irmãos nessa passagem, que também é relatada no livro de Samuel, e capítulo 7. Mas eu quero pensar com vocês em 3 partes. É como se nós fôssemos dividir realmente esse texto em 3 momentos, em 3 reflexões, que realmente vai em torno do desejo de Davi. Depois nós temos a resposta do Senhor e a vontade de Deus, então, dita a Davi. E por último, a oração que Davi faz, então, diante do Senhor. E quando nós começamos, já no início do capítulo, ler os primeiros versículos, nós vemos que essa narrativa nos traz o desejo que Davi tinha em construir um templo para o Senhor. E se nós olharmos para esse desejo, é um desejo muito louvável, é um desejo bom. É algo realmente que se nós pensarmos assim, agradaria qualquer pessoa, não é verdade? Que se dirá a Deus. Uma pessoa olhar e dizer assim: olha, Senhor, eu moro aqui num palácio, numa casa de servos, enquanto a arca está aí de tenda em tenda, debaixo de tendas, eu tenho essa vontade, eu tenho esse intento, esse desejo no meu coração. Então Davi compartilha isso com Natã, e Natã era um profeta de Deus, e no momento em que ele termina de compartilhar, Natã então vira-se, não é, para Davi, e diz assim: olha, Davi, faz conforme o teu coração, porque Deus é contigo. E aqui nós temos que realmente refletir em algumas questões, meus irmãos. Primeiramente, quando Davi compartilha esse desejo, essa vontade, esse intento com o profeta Natã, ele não estava em busca apenas de uma resposta ou de uma opinião pessoal por parte do profeta. Porque o que nós temos aqui no primeiro momento é uma resposta pessoal daquilo que Natã achava em relação a que Davi desejava fazer, que era construir o templo. Nós não temos aqui nenhuma referência de que Natã foi consultar o Senhor para dar essa resposta a Davi. O que nós temos aqui realmente é como se fosse uma avaliação, um parecer pessoal. E talvez Natã pode até ter respondido isso porque era comum, naquela altura, culturalmente falando, era comum que aqueles reis fizessem casas, templos, na verdade, erguessem templos aos seus deuses para confirmar assim os sucessos que eles tinham nos seus reinos. E até quem diga que alguns reis faziam isso até como uma forma de barganha, dizer assim: olha, deuses, aos deuses, o Senhor dá uma mãozinha aí a mim, ao meu rei, ao meu reinado, e que ele seja próspero, e assim eu te faço e te ergo um templo. Talvez o que Natã viu foi uma intenção que era comum e que era normal para todos os reis que tivessem grande sucesso. Mas a verdade é que, pelo fato de Natã ser um profeta,
E o profeta era aquele que conduzia o povo para a vontade de Deus. Era aquele que chamava o povo de novo, de volta, quando não estava, para obedecer à vontade de Deus. O que Davi esperava ali de Natã não era qualquer resposta vindo apenas de uma pessoa, vindo apenas do homem. O que Davi estava à espera realmente era da confirmação do Senhor em relação ao que ele desejava em construir um templo. E meus irmãos, por que nós temos de pensar nisso? E você fala, José, o que eu tenho a ver com isso? Nós temos tudo a ver, meus amados. Porque pessoas chegam até nós. Seja para contar as suas vitórias, seja para contar as suas mazelas, as suas dificuldades. Ou até mesmo repartir conosco desejos que tem de fazer a obra do Senhor, na casa do Senhor. Todo momento nós estamos rodeados de pessoas a sempre nos contar alguma coisa ou a nos pedir qualquer informação. Mas o que eu pensei quando eu li esse versículo foi que quando essas pessoas vêm a nós, elas não vêm simplesmente a nossa pessoa. Uma vez que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, nós levamos em nossa carne a mortificação de Cristo. Há algo além de Gisele. Há algo além da irmã Mimosinha. Há algo além da irmã Sãozinha. Há algo além do nosso irmão Trindade. Quando as pessoas nos enxergam, quando as pessoas te enxergam, elas não veem simplesmente uma pessoa que é dotada de conhecimento, de entendimento, de compreensão para poder aconselhar qualquer coisa. Mas quando as pessoas olham para nós, elas olham a dizer assim, ali tem alguém que serve a um Deus vivo. Às vezes, meus irmãos, quantas vezes nós não somos apelados a orar por aqueles que nem sequer têm a vida entregue ao Senhor, que diz assim, olha, eu estou com um problema, ora aí esse seu Deus aí, porque esse seu Deus faz tanta coisa por você, se calhar ele faz até por mim, tem como você me orar por mim nisso? Quantas pessoas já nos pediram, não foi, para fazer isso? É porque nós não levamos apenas as nossas características, ou as nossas informações, ou o nosso ser, o nosso jeito de ser. Nós levamos Cristo através das nossas vidas. Nós levamos uma mensagem que salva, liberta, transforma, resgata. Nós não somos simplesmente um alguém, nós somos um filho de Deus e que deve realmente apregoar através das nossas vidas essa verdade. É por isso que antes mesmo de nós falarmos qualquer coisa a alguém ou aconselhar, nós também temos essa responsabilidade de saber se aquilo que nós dizemos realmente vai em encontro à vontade de Deus. E essa vontade está revelada e plenamente revelada. Essa vontade está aqui. Não tem como nós aconselharmos ou falarmos qualquer coisa que fuja realmente daquilo que o Senhor nos ensina e nos mostra através da sua santa e poderosa palavra. Mas o que acontece é que Natã, então, imaginou que tenha se retirado, não é? Já tenha terminado de falar com Davi. E no versículo 3, pelo menos na maioria das traduções, algumas não, mas boa parte delas, já inicia o versículo 3 ali com uma palavrinha, com uma conjunção adversativa, ou seja, uma palavra que contrapõe o que foi dito com o que agora deveria ser dito. Inicia assim, pelo menos na minha versão, mas, não é? Mas sucedeu que naquela mesma noite. Em outras versões até vai aparecer, não vai aparecer o mas vai aparecer o porém. Porém, naquela mesma noite. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor foi falar a Natã. E eu imagino que naquele momento Natã foi surpreendido com um porém do Senhor. Meus amados, quantas vezes nós não somos surpreendidos com esses mas, com esses poréns que o Senhor traz
nas nossas vidas. Quantas vezes nós desejamos, planeamos, sonhamos, escrevemos, desejamos, e o Senhor diz assim: porém, não. A resposta é não. Mas de certas vezes a gente até ora, e ora tanto, e continua a ser não. Mas às vezes nós jejuamos, e até por mais de um dia, e a resposta continua a ser não. Mas Jesus, quando foi falar a respeito de algumas práticas que os judeus tinham, como a oração, o jejum e o fato de dar esmolas. E quando ele fala sobre a oração, ele diz assim, e deixa até essa oração e faz essa oração: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. E não foi só nesse momento, mas também quando Jesus estava e foi a algum lugar com os seus discípulos para o Getsemane, pouco tempo mesmo antes da sua crucificação. E aí ele se afasta mais um pouco e leva consigo outros discípulos, Pedro e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e pede para que eles vigiassem com ele. E Jesus ora assim, e indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nem uma hora podes velar comigo? E Jesus disse: Olha, vigiai e orai, Pedro, para que não entres em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, diz a palavra do Senhor, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras: faça-se a tua vontade. E quando o autor dos Hebreus, aos Hebreus, escreve a carta, ele vai dizer algo sobre isso, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. A nossa salvação é resultado da submissão do Filho enquanto carne diante da vontade do Pai. Faça-se a tua vontade. Na verdade, Jesus, e eu gosto aqui até de usar das palavras de Sproul, também fala sobre isso, que ele diz assim: Jesus se sente e se sentia horrorizado diante da perspectiva de suportar a ira de seu Pai. Jesus tem de encarar a morte sabendo que seu Pai não estará com ele.
mas sim contra ele na ira do juízo. O que estava sendo carregado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não é como Jesus pecado. Ele não pecou. Jesus não pecou. Mas ele estava levando o meu pecado. O teu pecado. A minha maledicência, a sua maledicência. A sua transgressão, a minha transgressão. Os nossos maus pensamentos, os teus maus pensamentos, as nossas falhas. Os nossos pecados, era isso que estava sobre a cruz do Calvário. E naquela hora Jesus estava dizendo: Pai, Pai, por que me desamparaste? Mas depois também nós lemos: está consumado. E é por causa dessa consumação que nós estamos vivos. Foi porque Cristo como Filho se submete à vontade do Pai que hoje nós somos salvos. É por isso que nós não estamos mais em um caminho perpétuo de morte e condenação, mas nós temos vida. Meus irmãos, quando nós vemos a vontade de Deus, nós não vemos apenas um desejo, às vezes, contrário do nosso. A vontade de Deus é a tradução, se nós podemos até dizer assim, é realmente aquilo ali muito bendito de quem Deus é. A sua vontade exprime o seu poder, exprime a sua onisciência, exprime a sua onipotência, exprime a sua onipresença, exprime a sua soberania, a sua justiça, a sua retidão, tudo que há em Deus. Desde o Gênesis nós olhamos Deus a fazer e a criar o mundo e a olhar e a dizer: e Deus viu que era bom. E Deus viu que era bom. E Deus viu que era bom. Nós não podemos sequer dizer o que será a nossa vida daqui 2 segundos, 1 segundo, 5 minutos. Deus apenas não só observa, mas Ele faz e Ele pode dizer: o que eu fiz é bom. E nessa tarde, meus irmãos, o que eu quero te dizer é que o que Deus fez até hoje foi bom. Mesmo que a nossa vida, os nossos desejos tenham sido interrompidos com poréns, com mas, com não, mas o que Ele fez foi bom. E o que Ele fará será bom. E dando continuidade, um comentarista e teólogo a respeito dessa passagem, Richard Pratt, ele vai dizer que essa revelação divina que foi dada a Natan foi designada para pôr um ponto final no plano de Davi. Eu achei interessante isso. Um ponto final no plano de Davi. E nessa tarde eu quero fazer um apelo aos irmãos, que foi o mesmo apelo que eu fiz a mim. Que a vontade de Deus seja um ponto final nas nossas vidas também. Nos nossos próprios interesses, nos nossos próprios desejos, nos nossos próprios desígnios. Não seria do jeito de Davi, mas seria do jeito do Senhor. E quando o Senhor então se revela a Natan, Ele manda ir dizer a Davi. E é interessante que, se nós observarmos, é como se Deus mandasse 2 vezes. Nos versículos 4 até o versículo 6, Ele vai dizer assim: vai e dize a Davi, meu servo. Mas depois, lá no versículo 7, também Ele vai dizer: agora, pois, assim dirás a meu servo. Sabe por quê? Porque a resposta do Senhor a Davi não foi apenas uma negativa. É como se a resposta do Senhor tivesse vindo com duas partes, com 2 fatias, vamos dizer assim, no bolo. Veio com uma a dizer não, mas a outra parte veio com promessas.
Senhor não disse apenas, não, Davi, você não vai fazer. Você não construirá. Ele não deixou só por aí a resposta dele, mas ele revelou a Natan para que revelasse a Davi, para que então Davi tivesse ciência das suas promessas em relação a Davi e a sua dinastia. E é isso que nós vamos ver. É importante nós entendermos que Deus não estava aqui a rejeitar a ideia da construção do templo, não era isso. Deus estava a rejeitar o construtor. Nós não estamos a falar da construção. A questão aqui é o construtor. Não podia ser Davi. Davi foi designado pelo Senhor e foi chamado com a tarefa de liderar o povo de Israel e de vencer as batalhas, as guerras em nome de Deus, não foi isso? E exterminar e eliminar os inimigos. Nos versículos seguintes nós vamos ver que o motivo também pelo qual Davi não fez é porque ele tinha as suas mãos sujas de sangue. Ele não podia construir. Mas algo foi dito a ele por parte do Senhor. É interessante que Davi vê sua casa, o seu palácio e deseja construir uma casa para Deus, um templo. Porém, quando Deus fala, Deus declara que Ele mesmo edificará uma casa para Davi, ou seja, uma dinastia. Não é interessante isso? Ele quer construir uma casa e Deus diz assim, não, você não vai construir, mas eu vou construir uma para ti, Davi. Uma dinastia. Ou seja, o filho de Davi, Salomão, esse sim, edificaria um templo para o Senhor. E diante das promessas que o Senhor fez a Davi, que foram numerosas, mas nós podemos pelo menos destacar 5 promessas aqui que Deus fez em relação à sua dinastia, que foi levantar um descendente, seria Salomão. Ele estabeleceria seu reino, e isso refere-se ao sucessor final do trono, que foi Jesus Cristo. Ele também prometeu ser seu pai, nunca apartar dele a sua misericórdia e confirmá-lo na casa e no reino de Deus para sempre. Deus prometia a Davi que da sua descendência viria o Rei eterno. E esse Rei é Jesus. Que coisa gloriosa, meus amados. Ele não teve só um não, mas ele também recebeu promessas. Não se esqueça disso. Nós não recebemos só não. Nós temos promessas da parte do nosso Deus. E eu lembrei-me de um hino que nós cantamos, da nossa harpa lá no Brasil, que diz assim: de Deus muito firme são as promessas. Falhando tudo, não falharão. E se das estrelas o brilho cessa, as promessas brilharão. E a outra que diz assim: firme nas promessas de Jesus o Cristo. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Quantos aqui têm promessas da parte de Deus? Todos nós temos, meus amados. Todos nós temos promessas. Agora, sabe como é que Davi reage diante de tudo isso? Nós não temos aqui um registro de que Davi, depois de ouvir tudo que ele ouviu, ele disse assim, se fosse na versão brasileira, tá de brincadeira, hein, Deus? Quero construir um templo e o Senhor me diz, não. Poxa vida, Deus. Por que não? Eu queria mesmo construir. A gente não vê esse embate de Davi com Deus. Mas às vezes nós fazemos isso, não é? Sabe qual foi a reação de Davi diante de tudo que Deus revelou a ele? Nós lemos aí no versículo 16. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? O que Davi foi fazer? Davi foi orar.
Davi foi adorar ao Senhor. Davi foi render-se humildemente diante de Deus. E nesse primeiro trecho da oração dele, ele faz 3 perguntas indiretas que eu sinceramente gostaria muito que os irmãos fizessem a vocês mesmos nessa tarde. Davi, diante de tudo que ele escutou, de todas as promessas que Deus tinha para a vida dele, ele disse assim: quem sou eu? E diante de todas as promessas que nós temos em Cristo, nós já falamos aqui nessa tarde, já foi falado, que Ele voltará, que Ele está conosco, que Ele é o nosso Redentor. Meus amados, hoje eu poderia passar a tarde aqui todinha falando o que o Senhor disse que Ele era e o que Ele fará nas nossas vidas. Mas eu quero me deter naquilo que nós já temos plena consciência de quem Deus é. Mas eu quero saber se nós conseguimos nos lançar diante de Deus e olhar para a majestade e olhar para a gloriosa promessa que Ele tem sobre as nossas vidas e dizer assim: mas quem sou eu, Deus? Quem sou eu, meu Deus? Quem sou eu, Gisele? Quem sou eu? Quando o Senhor manda Natan falar, ele fala assim: olha, Davi, o Senhor vai dizer a Davi: eu te tirei de trás do curral, de trás das ovelhas, Davi. O Senhor não me tirou de trás do curral. Melhor foi, e pior era a minha condição. Deus me tirou de um lamaçal de pecado. Deus me tirou dessa condenação eterna, e não só a mim, mas a ti também. E depois ele fala assim: quem é a minha família? E para que o Senhor realmente vai fazer tudo isso? E eu tenho certeza que a resposta que Davi encontrou ali, se nós nos debruçarmos durante toda a oração dele, foi a graça de Deus. Não há méritos, meus irmãos, para nós nessa tarde. Quando nós olhamos e dizemos assim: quem sou eu? E quem é a minha família? E por que o Senhor vai fazer assim, assim? Por que o Senhor vai me estender uma dinastia dessa? Um trono perpétuo? É pela graça. Pela graça nós fomos salvos. Isso não veio de nós, não é para mérito nosso, mas veio de Deus. Do sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, do sangue que foi vertido ali. É por isso que nós rendemos a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E que a resposta que nós tenhamos nessa tarde também seja a graça de Deus nas nossas vidas. E a vontade dele, meus irmãos, é boa, é perfeita e é agradável. Que o Senhor realmente nos abençoe e nos ajude e nos dê força para nos mantermos firmes em suas promessas. Amém.